Olá, seja bem-vindo ao FURB Pesquisa, o nosso espaço para conversar sobre o conhecimento produzido na universidade. A verticalização urbana é um fenômeno complexo que tem se apresentado de forma peculiar aqui em Santa Catarina. Para se ter uma ideia, entre as 10 cidades brasileiras com maior proporção de apartamentos, 4 ficam aqui no estado. No programa de hoje, a gente vai conhecer um estudo desenvolvido por um professor do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui da FURB, que investigou tendências e desafios no âmbito da verticalização urbana no Brasil. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o professor Leandro Ludwig, que é arquiteto e urbanista, doutor em desenvolvimento regional e autor desse estudo. Bem-vindo, professor. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o espaço. Bom, eu gostaria que o professor começasse nos explicando como é que nasceu esse projeto, de estudar essa temática. Bom, o gatilho desse livro, dessa pesquisa, foi alguns planos que o Núcleo de Estudos Urbanos e Regionais aqui da FURB desenvolve em parceria com os municípios aqui da região, né? Então, dentre esses municípios, haviam 2 que eram no litoral aqui de Santa Catarina e tinham essa problemática da verticalização muito forte, né? Então, a verticalização, quando a gente está nos processos de planejamento, é sempre aquele assunto que quando cai na pauta, todo mundo se arrepia e todo mundo se mexe na cadeira, né? Porque é sempre um assunto muito espinhoso, né? Então, passou esses planos, decidi escrever uma pesquisa, fazer um artigo. Encontrei o grande problema, que era encontrar um banco de dados que permitisse fazer uma avaliação. Esse artigo, de repente, cresceu muito, ficou muito extenso, a pesquisa ganhou corpo e nasceu o livro. Daí, bom, vou ter que escrever um livro, uma pesquisa, porque era inclusive uma lacuna que nos planos diretores que a gente executou, a gente identificou, que faltava material para abordar esse tema da verticalização. Né? A gente pode dizer, então, que esse estudo ele tem um caráter inédito? Sim, completamente inédito, porque até então, qual que é o grande desafio de analisar a verticalização nas cidades brasileiras? Encontrar uma base de dados que permitisse analisar de forma comparativa diferentes realidades, regiões e cidades, né? Porque o que acontece, cidades como São Paulo, tem pesquisas que analisam a verticalização por meio da quantidade de alvarás de elevador. Então, outras cidades utilizam o cadastro técnico do município, outras os técnicos vão a campo para analisar. E todas essas metodologias, apesar de serem muito boas, muito assertivas, elas não permitem comparar diferentes regiões e diferentes cidades. Então, quando eu me deparei com um banco de dados do IBGE e que visualizei essa possibilidade, foi uma coisa que até me causou certo espanto, né? Que está literalmente debaixo do nariz de todo mundo e ainda não tinha uma pesquisa nesse sentido, né? Explica um pouquinho para a gente, então, professor, como é que foi realizado esse estudo, quais dados ele buscou, então, a partir do censo? Então, o IBGE, quando ele faz o censo demográfico, um dos primeiros dados que ele obtém quando ele bate na porta dos domicílios é identificar o tipo de domicílio. Então, se o domicílio é uma casa ou é um apartamento. Então, só nessa classificação de casa e apartamento, a gente já consegue identificar se o morar, se esse domicílio ele tem um caráter vertical, que é o apartamento, ou o caráter unifamiliar, que está vinculado ao terreno, que é a casa, né? Então, a grande ideia que essa pesquisa ela capta e consolida é entender a verticalização como um fenômeno que concentra apartamentos, ou seja, qual que é a lógica? Quanto maior a concentração de apartamentos, maior a tendência de verticalização, né? Então, com isso a gente consegue não só captar a dinâmica da verticalização e a intensidade, mas também correlacionar com vários outros dados, pesquisas e informações muito sólidas do IBGE, né? Pelos setores censitários, pelo limite do município. Então, a gente consegue criar esse vínculo que é extremamente bom para a pesquisa, né? Eu acho que é importante a gente explicar também alguns conceitos, né, professor? Poderia explicar um pouquinho para a gente em que consiste esse fenômeno da verticalização, se for possível recuperar um pouquinho do histórico, né, da verticalização no Brasil? Então, a verticalização, de uma forma bem resumida, ela pode ser entendida como a criação de mais solo urbano. Ou seja, a cidade ela tem um solo, ela tem um térreo, e a verticalização, o que ela faz? Ela cria novos solos, novos térreos, né, com novos pavimentos, né? Então, quando a verticalização ela faz isso, de criar novos pavimentos na cidade, ela cria esse solo,
cria novas dinâmicas, mas também cria muitos problemas, né? Então, por isso que hoje, uns fenômenos urbanos mais intensos e controversos da cidade é justamente a verticalização. Mas a verticalização não é um fenômeno novo, é um fenômeno que já, desde a antiguidade, das cidades medievais, é sempre presente nas cidades, né? Desde a cidade medieval, quando a cidade ela tinha que estar murada e criava as torres de vigília, para fortificação e para proteção, ou até no espaço da igreja, que sempre foi um espaço que a torre da igreja sempre marcou muito a paisagem. Aqui no contexto de Blumenau, a Torre da Matriz sempre teve essa função de marcar a paisagem, então a verticalização ela sempre teve presente nas cidades, né? Acontece que, principalmente nessa virada de século, é um fenômeno que ganhou uma proporção inédita na história da humanidade, principalmente pelas novas técnicas construtivas, novas tecnologias de elevador, né? Aqui no Brasil, nas cidades brasileiras, a verticalização é um fenômeno disperso ou ele está mais concentrado em algumas regiões? Então, a gente percebeu que ele teve uma dispersão muito forte nesses últimos 20 anos, né, que a gente captou o período de 2000 a 2022, passando pelo censo de 2010. A gente percebeu que praticamente dobrou o número de cidades que tinham ali mais de 100 apartamentos no município, né? Entretanto, essa verticalização, essa concentração de apartamentos, ela está em duas regiões, principalmente, que é a região sul e sudeste, mas principalmente na faixa litorânea do Brasil, né? Então, essa pesquisa do livro já teve outros desdobramentos, outras pesquisas que eu estou desenvolvendo, agora, conforme o censo vai liberando novos dados, né? E uma das informações que a gente descobriu é que a faixa litorânea do Brasil, que compreende ali uma faixa de 150 quilômetros do litoral, concentra 70% dos apartamentos brasileiros. Então, quando a gente fala 150 quilômetros, parece que é muita coisa, mas quando a gente coloca no mapa é uma faixa extremamente estreita assim, do litoral, né? Então, a gente percebe que a verticalização está concentrada nessa faixa do litoral, né? E principalmente na região sul e sudeste. A maior parte da população brasileira, professor, ainda vive em casas. Isso é muito importante dizer, porque quando a gente fala que dobrou o número de cidades, parece que a maioria das cidades brasileiras são verticais, e não são. A gente ali contabilizou, o que acontece? O Brasil tem 5.570 cidades, municípios, né? De todos esses 5.570, aproximadamente 4.800, 4.600 são cidades que não têm expressão da verticalização, ou tem uma verticalização muito pequena, quase inexpressiva. Então, são pouquíssimas as cidades, mas justamente nessas cidades onde a verticalização acontece, é onde tem uma maior concentração de pessoas, concentração de recursos, a dinâmica urbana ela é mais intensa e também acaba sendo mais problemática também, né? Apesar de a maior parte da população brasileira ainda viver em casas, existem algumas cidades em que essa lógica já se inverteu? Por exemplo, se a gente pegar a cidade de Santos, que é a cidade mais vertical do Brasil em termos proporcionais, né, ou seja, a quantidade de apartamentos em relação ao total de domicílios, Santos tem aproximadamente 63%, 64% de apartamentos, ou seja, de todos os apartamentos, 64% de todos os domicílios, 64% deles são apartamentos. Em algum momento, Santos teve essa virada de chave, né? Mas tende a ficar ali agora, né? A casa, em nível de Brasil, a casa sempre vai ser um morar mais predominante. Se a gente pega do total de domicílios brasileiros, a gente tem hoje, tinha em 2022, quando o censo foi feito, 15% de apartamentos. Então a gente tem uma noção, quando a gente fala que todos os domicílios do Brasil, só 15% são apartamentos, a gente vê que o apartamento é um morar ainda muito pequeno, só que ele teve um crescimento muito longo nesses últimos 20 anos e um crescimento muito longo e concentrado, né? Eu mencionei no início que entre as 10 cidades, né, com maior proporção de apartamentos no Brasil, 4 ficam aqui em Santa Catarina, né? Quais cidades seriam essas, professor? Qual que é a realidade que a pesquisa identifica nessas cidades? Perfeito. Das 4 cidades, a principal é Balneário Camboriú, né? Que é a segunda cidade mais vertical do Brasil e causou todo um fenômeno no entorno, nos municípios vizinhos, né? De intensificação da verticalização. Isso refletiu para Itapema,
que é a segunda cidade mais vertical do Brasil. De Santa Catarina, né? De Santa Catarina, isso, perfeito. Balneário Camboriú, Itapema, São José e agora, se não me falha a memória... Florianópolis. Florianópolis, isso. Então são essas 4. Então a gente percebe que dessas 4, 2 é Balneário Camboriú e Itapema, que estão no mesmo aglomerado, né, na mesma região metropolitana, e as outras 2 estão na região metropolitana de Florianópolis, né? Então, e as 4 vinculadas ao litoral, que reforça essa dinâmica do território brasileiro, né? Também aqui em Santa Catarina. E quando a gente fala em Santa Catarina, um ponto que é importante também é que dentre todos os estados foi o estado que teve o processo mais intenso de verticalização. Então, que teve um incremento proporcional superior a todos os estados, inclusive o Distrito Federal, considerar a unidade federativa, né? Então, foi extremamente expressivo, né? E isso é interessante porque Santa Catarina não é o estado que tem a maior concentração de área urbana e também não é o estado que teve o maior crescimento demográfico, né? Então ele tem uma expressividade da verticalização estando desatrelado desses outros 2 fenômenos que normalmente andam juntos, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre as implicações, as consequências no âmbito talvez mais negativo, né, da verticalização, mas acho que é importante a gente mencionar também se esse processo de verticalização das cidades, ele apresenta aspectos positivos, né? Se às vezes ele resolve alguns problemas públicos enfrentados por algumas cidades. Com certeza, um dos grandes desafios dessa pesquisa foi trazer a verticalização não como um fenômeno bom ou ruim, que normalmente quando esse assunto espinhoso vem à tona, ele já está decretado, já tem as pessoas que defendem que ele é um fenômeno extremamente ruim, as pessoas que defendem que é positivo e que tem que acontecer, e a gente precisou quebrar essa barreira, né, que é um objetivo da ciência, né, analisar o processo, a dinâmica, o fenômeno, sem ter rótulos pré-estabelecidos, né? Então, dentre os aspectos positivos, a gente verificou que tem um vínculo muito forte entre a verticalização e a densidade. O que a gente sempre fala na graduação, que verticalização não necessariamente é mais densidade, porque se a gente considera, por exemplo, um edifício que tem 1 apartamento por andar, 2 apartamentos por andar, que são os edifícios de alto padrão, ele não traz densidade. Mas o que a gente percebeu é que, no geral, as cidades que são mais verticais, elas são mais densas, o que é importante, o que é bom. E isso é bom porque a cidade, quando ela tem uma densidade maior, ela é mais compacta, ou seja, tem mais pessoas ocupando uma área menor, todo o processo de infraestrutura, de gestão, ele fica mais eficiente, né? No livro a gente coloca, vamos imaginar que a gente tem uma rede de esgoto extremamente espalhada pela cidade. E esse espalhado pela cidade, um braço dessa rede de esgoto atende 10, tem que ser feito para atender 10 casas. Então é uma infraestrutura que tu cria, que tem um custo muito alto para atender pouquíssimas pessoas. Então quando essas pessoas elas estão concentradas, toda a gestão e a infraestrutura ela fica muito mais eficiente, né? Então a verticalização, quando ela está atrelada à elevação da densidade, ela é benéfica nesse sentido. Ocorre que nem sempre ela está atrelada com a densidade, né? E quais seriam, professor, as implicações não tão positivas assim do fenômeno da verticalização a partir do que se observa nas cidades brasileiras? Então, os fenômenos negativos são vários, né? Porque o que acontece? A verticalização ela é um fenômeno que às vezes é apropriado pelo mercado, pelo setor da construção, pela especulação imobiliária, e que muitas vezes produz a verticalização sem ter essa preocupação com densidade, né? Está focado no retorno, no investimento financeiro, né? O que não é um problema, só que o problema é quando foca muito no retorno financeiro e não tem uma preocupação sobre os impactos que isso causa na cidade, né? Então, por exemplo, a questão de salubridade do espaço urbano. O que a gente quer dizer com salubridade do espaço? É quando a verticalização ela acontece sem os devidos recursos, com uma altura extremamente exagerada, e isso acaba afetando a capacidade de o sol tocar o chão, então de ter uma insolação mínima para o ambiente ser salubre, né, a própria ventilação. Mas além desses aspectos climáticos, a gente tem também impactos na capacidade das pessoas se relacionar nesse espaço, ou seja, a vitalidade urbana.
Então, quando a gente vê um edifício muito alto, a gente normalmente separa o edifício em duas partes. A parte da torre, que são os pavimentos onde as pessoas moram, e a parte do embasamento, que é aquela parte que fica próxima do chão, que normalmente são 2, 3, 4 pavimentos. E o que acontece é que normalmente nesse embasamento, nessa parte de baixo do edifício, se concentram as garagens. Então a gente perde toda a relação que as pessoas que moram ali poderiam ter com a rua, o que é muito bom de ter os olhos das ruas, pessoas interagindo, a sociabilidade, o que é muito positivo. A gente acaba perdendo toda essa relação quando a gente tem uma fachada que ela acaba não tendo vida, né? Uma fachada, uma parede totalmente branca ou que não tem nenhuma relação com a rua. Então, quando a edificação ela perde a relação com a rua, é um problema, seja ela vertical ou não. Mas a gente percebe que quanto maior a intensidade da verticalização na edificação, maior a tendência dela perder a relação com a rua, né? A gente tem visto aqui em Santa Catarina, sobretudo, uma espécie de guerra de arranha-céus, né? Em que se constroem prédios cada vez mais altos e que, lamentavelmente, a gente sabe que muitas vezes esses apartamentos não serão ocupados por ninguém, né? Então, eles não levam a essa densidade, né? Por que isso é um problema que precisa ser considerado pelas cidades, se isso é um problema? Isso é um problema extremamente grave que eu acho que principalmente o mercado ainda não se atentou a isso. O que acontece? A dinâmica global, demográfica e nacional, ela é de redução populacional. Ou seja, a população de diversos países, a Europa, a Ásia, estão perdendo população. Os países estão crescendo cada vez menos. E no Brasil não é diferente. As últimas 2 taxas de crescimento do Brasil foram as 2 menores da história. Tem um estudo recente do IBGE que coloca que a partir de 2041 o Brasil vai alcançar o pico populacional e vai começar uma redução, né? E o que acontece? Quando se produz uma verticalização muito intensa, muitos apartamentos e às vezes muitos deles não são ocupados, que é a realidade do Brasil, tu acaba criando uma bolha, né? Ou seja, uma oferta muito grande de apartamentos, esperando que vai ter um crescimento populacional e que vão ocupar isso e às vezes não vão. E muitas vezes é uma verticalização de baixa qualidade que vai ficar ali e vai ficar eternamente nessa cidade impactando, né? E isso é um problema grave. Quando a gente olha o déficit habitacional brasileiro, a gente tem um déficit de 6 milhões, aproximadamente 6 milhões de domicílios, né? Ou seja, faltam 6 milhões de casas para os brasileiros morar. E o último censo do IBGE trouxe que tem 18 milhões de domicílios vagos ou de uso ocasional. Ou seja, o problema do Brasil não é fazer mais domicílios, é como permitir que as pessoas ocupem, né? E daí a verticalização traz outro problema, que às vezes é uma unidade habitacional cara, né? De difícil acesso. Às vezes alcança todos os benefícios que são difíceis de alcançar, que é o conforto climático, alcança a vitalidade urbana, tem uma boa relação com a rua, mas quando tu vai ver o preço é 1, 2, 3 milhões o apartamento e daí acaba segregando a população, né? E aí tem toda a questão da especulação imobiliária. A gente já teve aqui outros profissionais que mencionaram o papel da especulação imobiliária na questão das nossas cidades, a questão dos desastres, né? Porque Sim. As pessoas acabam sendo segregadas para... E aqui em Blumenau isso tem um aspecto único, né? Que talvez só esse tema do desastre, enchente, verticalização aqui em Blumenau já é uma pesquisa nova e que talvez a gente desenvolva mais para frente, porque se a gente pensar o processo histórico de ocupação de Blumenau, foi a verticalização nas áreas de várzea, nas áreas que são mais planas, mais próximas dos rios, e a ocupação de casa unifamiliar nos morros, né, onde acaba tendo os deslizamentos, né? Então a gente percebe que essa verticalização que aconteceu em Blumenau, ela não considerou muito as áreas de... Blumenau até tinha uma legislação um pouco mais rígida, mas se a gente olha onde a cidade se consolidou, onde está essa verticalização, ela está justamente nas áreas que são mapeadas como áreas de cheias, né? Então, é uma questão que a gente defende a boa verticalização, né? Não é ser contra, como eu falei antes, não é nem ser contra nem a favor, é entender que a verticalização, ela depende do contexto urbano em que ela está inserida. Então, se ela estiver num contexto urbano ruim, ela vai ser um fenômeno ruim.
Se ela está num contexto urbano bom, ela vai ser um fenômeno bom. E isso é quase os desastres também, né? Então, se a verticalização ela é direcionada para uma área que propícia para a ocupação, que não agride a paisagem, que não é uma área de cheias e que possibilita a boa relação de vitalidade entre a edificação e a rua, é um fenômeno extremamente positivo e bom, né? Acontece que nem sempre a especulação e o mercado consideram isso. Então, às vezes, que nem no caso de Balneário Camboriú, o ponto atrator é a praia. Então, tem outros municípios, outras regiões, aqui Blumenau, qual que é um ponto atrator muito forte? A própria FURB, de ter essa verticalização no entorno para atender essa relação com a FURB. Tanto que a rua lateral aqui da FURB, a Rua Iguape, é um dos pontos que tem a maior concentração de apartamentos de Blumenau. O próprio Vitor Konder, né, quando o Vitor Konder, historicamente, ele se verticaliza, tem essa relação com a FURB, né? Outro ponto atrator de Blumenau, a Vila Germânica. Então, a Vila Germânica, a gente percebe que tendo uma verticalização muito forte ali, aí por outro fator, como o mercado de aluguel, né? O professor menciona a boa verticalização, né? Quais aspectos definiriam uma boa verticalização para serem pensados, então, pelos formuladores, pelos planejadores da cidade? A boa verticalização quando a edificação ela tem uma boa relação com a cidade, né? Então, se ela tem uma boa relação com a cidade, ela permite a ocupação de forma democrática, ou seja, não gentrifica o lugar. O que é a gentrificação? É quando apenas um grupo social de uma renda acaba ocupando aquele lugar, né? Então, se a gente tem atributos como uma boa insolação, bons recursos, a gente tem uma boa relação com a rua, a gente tem vitalidade urbana, a gente tem fachada ativa. A fachada ativa é um conceito que a gente defende muito na arquitetura e no urbanismo. O que é a fachada ativa? É quando o térreo da edificação, a fachada que ele gera ali, não é uma parede cega, né? Ou seja, tem comércio, tem atividade, tem bares, tem café, a gente percebe a economia pujante ali, né? E não apenas uma parede cega. Então, quando tem todos esses atributos e não gera gentrificação, ou seja, segregação, é uma boa verticalização. Essa análise... Sim, pode complementar, professor, fica à vontade. O que acontece é que a gente vê que é essa pesquisa que derivou do livro, o que a gente percebe é que nas áreas onde a verticalização é mais intensa e bem localizada, e a localização é um atributo importante da verticalização, a gente tem um público específico, que são pessoas brancas e de alta renda, e que ocupam essa verticalização bem localizada. E a verticalização que não é bem localizada, por exemplo, como a gente viu recentemente em conjuntos habitacionais que às vezes ficam na periferia dos municípios, extremamente deslocado, que em Blumenau a gente tem o caso lá da região sul, ali perto da Nova Rússia, né, tem um conjunto habitacional extremamente deslocado, problema de mobilidade, de equipamento de saúde, de escola, vários problemas. A gente percebe que as pessoas que consomem essa verticalização deslocada são pessoas não brancas e de baixa renda. Então, esse é um desafio, porque a verticalização ela acaba assumindo uma forma de segregação na cidade, né? Então, dentre os principais desafios da verticalização, um dos mais desafiadores é esse, de como a gente democratiza, torna a verticalização um fenômeno mais democrático, né? A partir da análise realizada nesse estudo, tem como a gente projetar de alguma forma quais são as tendências, o que a gente pode esperar, por exemplo, para a próxima década em relação à verticalização das cidades? Sim. Esse foi até uma seção específica do livro, da pesquisa, né? O que a gente percebeu, principalmente quando a gente fez os planos diretores aqui da região, foi que tem pouco instrumento para orientar os técnicos na elaboração, no pensar a cidade, né? No pensar o que seria, qual o bom desenvolvimento da cidade, como que a verticalização poderia estar inserida e repensada nesses contextos. Então, mais do que olhar para trás, quando a gente analisa os últimos 3 censos demográficos do Brasil no contexto da verticalização, o livro ele lança tendências para os próximos 10 anos, né? E como que a gente faz isso? Através de 2 principais atributos, né? A gente tem o percentual atual de apartamentos do município e o quanto que ele cresceu nos últimos anos. Então, correlacionando esses 2 atributos, a gente consegue classificar se o município ele tem uma tendência
de alta intensidade, de média intensidade, baixa, ou já tem uma tendência de saturação, como a gente percebe em Santos, né? Santos e Balneário Camboriú já são cidades com tendência de saturação. Então, acaba sendo um instrumento muito poderoso para os planejadores para desenvolver o planejamento das cidades, né? Todo esse processo de pesquisa, essa análise que a gente menciona, resultou na publicação desse livro, né, professor? Explica um pouquinho para a gente o que ele contempla, o que o público pode encontrar aqui nesse livro e também para quem que ele é voltado, né? Sim, legal. Bom, o livro é voltado para arquitetos, urbanistas de modo geral, geógrafos, economistas, para o próprio mercado imobiliário, muito importante para repensar, sociólogos, para quem pensa a cidade, né? Seja no âmbito acadêmico ou profissional, né? Então o livro ele tem não só o livro, mas a plataforma que acompanha o livro, que é a plataforma Cidades Verticais, então traz vários dashboards que são importantes para entender essa dinâmica das cidades contemporâneas. E o livro ele está separado basicamente em 4 partes, né? No início a gente faz uma discussão histórica, né, do contexto histórico. Depois a dinâmica no período de 2000 a 2022 do Brasil, né? Então territorializando esse fenômeno. Depois a gente traz uma análise ampliada desse fenômeno, correlacionando com fatores como índice de desenvolvimento humano, com densidade, com as hierarquias das cidades. Então a gente amplia essa análise para além dos censos do IBGE. E no final a gente faz uma análise das tendências e desafios da verticalização nas cidades, né? Então, é basicamente essas 4 sessões e de forma ampliada pode ser acompanhada na plataforma. O professor menciona a plataforma, né? Como é que as pessoas podem acessá-la e de que forma outros pesquisadores também dessa área podem contribuir, né, com essa plataforma? A ideia da plataforma é ser um ambiente de colaboração e trocas de informação sobre o fenômeno, né? Então, a plataforma é www.cidadeverticais.com.br. Então é só acessar na internet. Dentro da plataforma a gente traz todos os dados. Então, eu moro no município do oeste de Santa Catarina, eu quero saber como é que é a verticalização na minha cidade. É só digitar o nome da cidade, vai ter lá todas as informações, tanto da verticalização quanto da dinâmica demográfica e todos os outros atributos, né? Então a plataforma ela surge como uma forma de visualizar todos os dados que acabam não tendo condição de estar no livro, né? Então acaba complementando o livro, né? Quais seriam, professor, os próximos passos para aprofundar esse conhecimento, né, sobre a verticalização das cidades brasileiras a partir das pesquisas que o professor já começa a desenvolver, né, dos frutos que o livro já rende? Sim, o livro, o grande objetivo dele é justamente provocar novos pesquisadores a pesquisar e debater esse assunto que precisa ser desnudado, né? Então a gente tem muitas barreiras para discutir de forma aberta e de forma científica esse fenômeno, né? Então a gente percebe, por exemplo, que a relação da verticalização com a densidade é muito importante ser aprofundado, da relação da verticalização com a segregação social é um aspecto que precisa ser aprofundado, as diferentes hierarquias de cidades e principalmente nos níveis locais, né? Porque a verticalização ela é um fenômeno extremamente complexo que se manifesta espacialmente de forma diferente. Às vezes a gente tem uma quadra de Balneário Camboriú, por exemplo, que a gente coloca no livro. Uma frente da quadra extremamente interessante, com lojas, com uma dinâmica econômica, com bastante pessoas circulando, e de repente na mesma quadra é um beco totalmente fechado, né? Então a escala local é a mais importante. O livro a gente traz algumas contribuições, algumas provocações, né, para novas pesquisas nesse sentido. Bom, no programa de hoje a gente conversou com o professor Leandro Ludwig, que é doutor em desenvolvimento regional e professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da FURB. Muito obrigada, professor, pela presença. Eu que agradeço. Obrigado. A gente agradece também a você pela sua companhia e te convida a acompanhar as próximas edições do FURB Pesquisa, toda sexta-feira, no nosso canal da FURB no YouTube. O programa de hoje termina aqui. Até a próxima.